Fala pessoas, dia 26/10, quinta-feira, e vamos às notícias, começando mais uma vez com Lula. Passando aquela vergonha, falando que não é uma guerra, é um genocídio, diz Lula sobre o conflito no Oriente Médio. Genocídio por quê? Porque Israel está se defendendo? Não se trata de ficar discutindo quem está certo, quem está errado, quem deu o primeiro tiro, quem deu o segundo. Ou seja, não importa se atiraram em você primeiro, se sequestraram você, se mataram um familiar seu, pra que ficar com tanta raiva e ficar revidando, né? É assim que a esquerda funciona. E eu falei pra vocês que muita gente ia começar a adorar o Putin, na direita brasileira. Logicamente, Putin, muito aliado de Cuba, Venezuela, Lula, as pessoas da direita iam começar a concordar com o Lula. Quando eu falo isso, as pessoas falam, eu não vi nada disso. É que eu tenho um acesso maior a pessoas, eu tenho um alcance um pouco maior, eu consigo ver. E raramente eu faço isso aqui, mas vou trazer aqui algumas postagens do Twitter que eu estou em Shadowban. Só não tem mais porque eu não gosto de dar muito holofote pra gente. Vários comentários recebi, mas vou mostrar só alguns para você ver que existe isso na direita, porque houve uma bagunça a partir do momento que Putin foi chamado de conservador, né? E isso foi um dos maiores erros da direita, na minha opinião, né? Direitista, dica para você, se você está concordando com o Lula, você está errado de nada, tá? Postei isso aqui, tá? E sinceramente esperei aí a pesca, e pesquei um. Já chegou aqui, ó, já pesquei o primeiro. Fala, Henrique, se não concorda comigo, você é petista, tirando sarro, né? Eu falei, fala sim, estou concordando com o Lula. Eles não conseguem, mas estão. Se doeu com a minha postagem de falar que o Lula está errado e você concordando está, né? Começaram a se doer. Aí vem outro, pesca essa aqui, ó. Falei, pescado. Ó, pesca essa aqui, sou um conservador católico que jamais votaria no Lula, porém, estou concordando com ele. E não vejo problema nenhum nisso. Aparecem muitas coisas do tipo. Aparece até gente falando assim, eu fui prático, se o Lula acredita que o Lula é comunista, faça um vídeo confirmando que o Lula é comunista e anti-americano. E eu falei, imagina, 2023 e galera querendo que eu prove que Lula é comunista. Eu tô falando, cagaram na direita. Depois dizem que isso não existe. Existe e é mais comum do que você imagina. Até mesmo o Maduro estão dizendo que não é comunista. E a gente consegue ver o quanto a cabeça do brasileiro, até mesmo da direita, foi completamente moldada, quebrada e não sabe mais o que defender. E eu digo, nada mais do que uma roupa de revolucionário foi vestida pela direita brasileira, tá? Putin é conservador, né? Aí o cara com a bandeira da Rússia. Putin é mais conservador que qualquer político de direita. Putin é mais conservador que o seu mito, que aprovou um monte de leis falando mal do Bolsonaro. Bolsonaro também chamou o Putin de conservador, esperando uma ajuda da Rússia, nunca veio. E aí usam até mesmo o Putin contra o Bolsonaro hoje. E eu falei que era um dos grandes erros. E o pessoal fala, o Lula não é comunista. Na abertura do Foro de São Paulo, Lula disse que ser chamado de comunista é motivo de orgulho. Nem ele falando, as pessoas estão enxergando. Esse é o nível de, sei lá o que eu posso chamar, loucura, né? Moraes ironiza discurso bolsonarista sobre comunismo, da Ibope, dizendo que uma coisa, né, não existe. É impressionante como o comunismo da Ibope. Ele fala, 0,1% que sabe que não existe mais comunismo. Ah, a China é comunista, eles são mais capitalistas que nós. Ou seja, a esquerda faz isso, ela começa a tirar a visão das pessoas, vai deixando a coisa difícil de ser lida. E tem gente que cai. Então eu tô aqui desde, ó, vamos arredondar para 2013, eu já comecei aqui firme contra a esquerda, contra o PT, contra o Lula, e estamos aí 10 anos já. E chega 2023 e a gente tem que voltar e falar. É claro que o meu alcance do Twitter é pouco, com certeza eu levaria muito mais ataques com minhas postagens se não tivesse alcance limitado em 2 e 3 mil impressões por tweet, uma coisa ridícula. Eu tenho 1 milhão de impressões no Twitter, eu tinha 50 milhões. Tá? Aqui no YouTube nem se fala, o vídeo de ontem, não sei o que aconteceu, que não chega. Mas é aquilo, quem gosta aqui do conteúdo sabe, né? E a gente mostra a hipocrisia, a loucura, a coisa insana que vem se tornando o mundo. Né? As pessoas estão começando a se perder. Olha só, manifestante anti-Israel exige que todos boicotem a Nike por fazer negócios em Israel. E ela está usando o Nike Air Force. Então, mesmo usando o Nike, vamos boicotar o Nike. A esquerda é pura falta de lógica. E eu preciso falar de um caso de ontem aqui, né? Que com mais detalhes, muita gente comentou e gostaria de complementar. Vocês que comentaram muito acertadamente. Aí diz o Doblar, a humanidade de uma mulher sequestrada causa polêmica em Israel. Aí eles tentam fazer o quê? Né? Aquela passação de pano.
né? Israelenses se chocaram com o que ela disse. A mulher que foi sequestrada, né? O Hamas soltou ela, mas só ela, e ela falou coisas que chocou o mundo, né? Ela tem 85 anos, mas seu marido também foi sequestrado e permanece preso em algum porão de Gaza. Olha, imagina, sua família é sequestrada, mas solta só uma pessoa. Seu marido ou sua mulher está lá sequestrada ainda. Como é que você vai agir? Será que você vai tentar ao máximo não irritar os sequestradores, senão vão fazer algo com a sua família? Mas não importa, a mídia vai usar isso aqui, ó. Uma vez lá, os membros do Hamas a trataram com gentileza, assistência médica, até shampoo, né? Ou seja, falando que os caras são bons, tá? Não é assim esses monstros, tá? E inclusive ela criticou os militares israelitas. Digo pra vocês, se o marido ainda está preso, com certeza ela tomaria todo o cuidado possível e talvez criticaria ao máximo Israel para ver se o marido ainda continua vivo. Imagina o desespero dessa mulher, porque não passou. Eles falam como se tudo tivesse passado. Ah, não, ela teve até um shampoo, deram banho nela, olha que coisa linda. Ela foi sequestrada. Complicado, né? Inclusive aqui no Brasil, a família afegã é agredida e chamada terrorista e de Hamas em São Paulo, fazendo, né? Olha só como é o extremismo. Só que ao mesmo tempo, o R7, né? Terrorista liga para o pai e se gaba por matar judeus, falando aí, né? E ele, pai, fala que é um orgulho. Israel acha bilhete com o terrorista do Hamas, decapitar e arrancar os corações e fígados. E teve relatos de coisas super cruéis, tá? E ao mesmo tempo chega a mídia e fala assim do filho do Benjamin Netanyahu, que está em Miami, e reservistas de Israel questionam o porquê, ou seja, a mídia perguntando por que não está o filho do Netanyahu lá para morrer também. É quase dessa forma, tá? Se questionando, não, mas tem que ir também, por que não está lá? Né? Vamos dizer que ele estava viajando, está nos Estados Unidos, né? Mas tem que estar lá também, para eles é isso. Os extremistas querem acesso ao máximo, né? Inclusive pegar as pessoas desprevenidas, como foi o ataque mais covarde que já vi, né? E o pessoal escolhe o lado dos terroristas. Escolhe o lado do Lula, concordando com o Lula. Ah, eu sou direitista, concordo com o Lula, qual o problema? Porra, que coisa. Putin alerta para possível escalada global de conflito Israel-Hamas, né? Que aí tá ele já preparando, inclusive fazendo testes, simulando ataque nuclear, soltando foguetes aí, né? Que levam ogivas para isso. Complicado, está escalando sim, tá? Isso aí foi mais uma faísca aí para tentar acender o fogo da Terceira Guerra Mundial, que está, por enquanto, ainda na Guerra Fria, mas tem acelerado muito. Tropas de Putin cometeram estupro e torturas, apontam provas da ONU. Eu censuro poucas palavras porque muito provavelmente os vídeos vão tendo limitações aí, né, por causa das palavras que eu uso aqui. Mesmo não sendo monetizado, porque eu sei que falando essas palavras ou coisas parecidas aqui, ó, mesmo contexto, o bot do YouTube, ele limita o vídeo. Monetização nem se fala, então. Então eu tento limitar um pouco, né? Mas você vê o quanto tá complicada a situação do mundo. Inclusive, o pessoal fala que Lula não é parceiro do Putin. Só que até mesmo a mídia esquerdista começa, né? Putin é o remédio de Lula. O presidente brasileiro insiste em defender a autocrata russa e até relativiza a importância do Tribunal de Direitos Humanos. Essa notícia do mês passado, mas mostra que lado está o Lula. Como é fácil. E os Estados Unidos, como é que fica? Biden disse que os Estados Unidos estão dispostos a lutar contra a China em nome das Filipinas após colisão de navios perto da ilha disputada. Então o que acontece? A China fala, não, vamos conversar. Aí do nada os Estados Unidos, que tava, né, leva o Blinken para conversar com a China, leva o Blinken para conversar com o Lula, leva o Blinken para todos os países comunistas para tentar conversar. Ao mesmo tempo, do nada, chega o Biden e vamos atacar a China. Né? Como é que fica a situação dos Estados Unidos? Biden deve falar com o principal diplomata da China, Yang Yi, na sexta-feira. Aí falou que vai atacar, mas não vamos conversar. Essa é a confusão. Esse caduco aí não sabe o que faz. Os Estados Unidos está ferrado. Se falar que vão tentar a reeleição do Biden, acabou o mundo. Né? Porque os Estados Unidos é o que, vamos dizer, que segura um pouco as coisas. Né? E o Brasil, inclusive, toda vez que o Brasil ia ser dominado completamente por comunistas, os Estados Unidos fez alguma coisa. E agora, se os Estados Unidos ficar com essa fraqueza absurda, já era o Brasil, tá? A Coreia do Sul, o Japão e os Estados Unidos condenaram veementemente o fornecimento de armas e equipamento militar pela Coreia do Norte à Rússia e afirmaram numa declaração conjunta que confirmaram várias entregas de tais armas e os caras estão só com as armas, levando, indo, né? E os Estados Unidos dormindo, falando que vamos conversar, vamos atacar, vamos conversar, vamos atacar. Isso é fraqueza, tá? Rússia veta Estados Unidos vetam Rússia e a nova reunião da ONU sobre guerra fracassa, né? Rússia e China vetam a resolução dos Estados Unidos sobre guerra de Israel e a ONU sempre patética. Existe não sei pra quê, sinceramente, porque ver todo o circo pegando fogo
e nada é resolvido, na verdade é aquela neutralidade que eu falo. Tá pegando fogo o mundo, né? Aí chega a ONU e fala, não, vamos conversar. Peraí, vamos conversar o quê? Tem agressões, tem covardia, vai ficar aí conversando, né? China, 1000 gatos são resgatados antes de serem abatidos e vendidos como carne de porco. Aparece umas notícias como essa falando que a China salvaram os gatos, né? Que iam ser vendidos como carne de porco. Aí eu pergunto, se fosse cachorro ia ser salvo? Difícil, né? Cuba ameaça prender jornalista por críticas direcionadas ao regime comunista, assim como todo, Rússia também é assim, qualquer lugar do mundo, Venezuela também, né? O Oscar Pérez morreu, mas ninguém lembra, né? E o pessoal ainda pergunta, mas o Maduro é comunista? Será que é? Né? Após liberar caixa ao Centrão, Lira confirma a votação da PL das offshores, e aí a gente vê já aquela visita do Lira à China fazendo aí, pelo visto tá dando frutos já, é muito rápido. Inclusive, Lula demite presidente da Caixa Econômica. Presidente Lula demitiu o atual presidente da Caixa, Rita Serrano, e deve nomear um indicado de Arthur Lira para o comando do Banco Público. Realmente a visita do Lira na China deu bastante resultados, né? As coisas parecem estar alinhadas, e é para o nosso desespero, porque sobrou o Senado, né? Em derrota para o governo, Senado rejeita a indicação de Lula para a Defensoria Pública da União. Tá, mas o problema é o Pacheco visitar a China. De novo, né? Porque acho que ele já foi aí no começo do ano, não lembro muito bem. Mas se for, mais uma vez, pelo visto, vai ficar igual o Lira. Câmara aprova a taxação de super ricos e fundos de alta renda no exterior. Texto vai ao Senado, tá? E o pessoal que é mais humilde, né? Fala assim, pô, agora sim os super ricos vão pagar imposto e ficam felizes. Só que o super rico, ele investe no Brasil através de empresas, gera emprego. A partir do momento que você taxa os super ricos, eles vão fazer o quê? Quer saber? Vou fazer uma empresa lá em Miami. E ó, escapa. Brasil, o mercado brasileiro vai pro saco. E aí as pessoas ficam sem emprego. Ah, mas não, eles pelo menos estão pagando imposto. Não, não estão pagando imposto. Super rico foge. Super rico tem possibilidade de fugir. Eu e você não tem possibilidade de fugir. A gente paga imposto, tá? Que inclusive falei pra vocês que aqueles $50 lá de 17% de ICMS, eles iam fazer outra, né? Agora vai ser 28% de imposto federal. Isso no inventário mais um, né? Pra igualar em 92% igual acima de $50. Sobrinho de ministro de Lula é promovido na Telebrás, porque é o Fome Zero, né? Pagavam 16 mil, agora estão pagando 27 mil em apenas 6 meses, e é isso. Fome zero, só para os escolhidos amigos do rei. Em assalto do Rio, idoso é jogado no chão e luta contra 6. E a gente vê o Brasil nessa situação, né? Como a esquerda chegaria e falar, não, mas você tem que ver que são vítimas das sociedades. Assim como os terroristas lá em Israel são vítimas de um ataque do Estado de Israel, né? Fernandinho Beiramar alega insanidade mental para sair da prisão. De acordo com a defesa de Fernandinho Beiramar, o estado de saúde mental do criminoso se agravou com as condições na prisão. E eu digo, um monte de gente sendo perdoada, um monte de gente saiu da cadeia, políticos saíram. Ué, por que o Fernandinho Beiramar não pode tentar, né? Léo Índio, primo dos Bolsonaros, é alvo da PF em nova fase de operação sobre os atos golpistas. Ele esteve lá no dia, pelo que eu vi em algumas fotos, e eles estão cercando. Acredito que aos poucos, não sei se vai acontecer algo com o Léo Índio, mas aos poucos vão tentando aí cercar o Bolsonaro e pegando pessoas próximas a ele para ir afetando. Pelo visto. Moraes autoriza incorporar relatório da CPMI do 8 do 1 ao inquérito das fake news, ou seja, ele recebeu aquela papelada da Elisiane e eles vão fazer aí, esse inquérito das fake news deve estar desse tamanho, porque é muita coisa que eu achei que ia ser usado na época da eleição, mas está sendo guardado para algo muito maior mais para frente. E eu falo para vocês, os caras não brincam em serviço, e a CPMI do 8 do 1, que a direita achou que ia ser positiva, para a direita, tá sendo um desastre. Toffoli nega a cópia de vídeo à defesa de homem que hostilizou o Moraes. Ministro do STF diz que ser preciso preservar a intimidade dos envolvidos. Advogado fala em cerceamento da defesa, né? Então é o seguinte, o cara tá no processo. Tá lá, o advogado, tudo, quer ver as imagens, mas o Toffoli não. É para preservar a intimidade, mas ele tá na fita também. Ele tá nas imagens, né? Mas não pode mostrar. Brasil é muito fácil de ler, né? Não tem segredo. Carla Zambelli disse que pediu o endereço de Moraes para a mãe enviar carta, né? Que teve aquela notícia que vazou aí, que ela pediu pro hacker o endereço do ministro. Ela falou que é para a mãe dela enviar uma carta para sensibilizá-lo. Caiado não descarta disputar a presidência e quer apoio de Bolsonaro. Então, Caiado, esse aí teve umas polêmicas, né? Tem uns vídeos dele gritando na pandemia lá, falando que não precisava do voto das pessoas, e agora tá aí, né?
tentando a presidência, vai tentar a presidência e quer o apoio do Bolsonaro. Todo mundo quer o apoio do Bolsonaro, até porque eles ficam pensando assim, pô, já que ele tá inelegível, podia dar esse capital político pra mim, né? Será que vai rolar? Lula é um homem honrado, honesto, ficha limpa, orgulho do Brasil, diz Flávio Dino. Pô, você tá aí é complicado, né? Porque foi perguntado pra ele se ele sabia da comemoração dos presídios quando o Lula ganhou. Ele falou que não existe, que isso aí é coisa terraplanista, né? E que o Lula é o homem honrado, honesto, ficha limpa, orgulho do Brasil. Eu prefiro acreditar, né, que a Terra é uma banana do que esse negócio aqui que ele falou. É porque, olha, difícil. Complicado. Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês, pelo carinho. A gente vai ficando por aqui, tá? Tá difícil o Brasil, a direita anda meio perdida, tá? Tem muita, vamos dizer assim, contra-inteligência acontecendo no Brasil. Muita gente famosa está, assim, vamos dizer, recebendo dinheiro lá de outros países, tá? Tá bem complicado. Você sabe que eu não participo de nada, não estou em lugar nenhum. É um canal humilde, pequeno, é uma bolha. A gente vive numa bolha muito simpática. Tá? E estamos aqui conversando seriamente sobre o desdobrar do mundo, tá? Espero que você tenha gostado do conteúdo, a gente se fala em breve, lembrando, temos o Pix ou o link da Amazon para ajudar o canal. A gente se fala e até mais.